Então, Ezequiel, no capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 14, e depois nós vamos para o versículo 21 até o 28. Amém? Eu estou aqui na versão Nova Almeida atualizada, e o texto sagrado diz o seguinte. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, ou na face do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Eu olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos ao espírito e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Versículo 21, o Senhor continua dizendo o seguinte: então diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tirarei os filhos de Israel do meio das nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias que pecaram, e eu os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, o meu servo, será príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor,
que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Quantos podem dizer amém? Que texto maravilhoso, não é mesmo? Que texto abençoado. Isso aqui é o Senhor falando, com o seu povo, através do profeta Ezequiel. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. A crise nunca impediu Deus de agir, amém, queridos? Repete comigo assim: a crise não impede Deus de agir. Na verdade, a crise, ela é como uma oportunidade. Eu diria, é uma oportunidade. Os grandes avivamentos da história, se você for estudá-los, você vai ver que eles começaram em um contexto de profunda sequidão espiritual. Você vai perceber que existia uma grande apatia religiosa, uma apostasia da fé, um abandono da fé. E sabe, irmãos, hoje nós vivemos, você pode ter certeza disso, dias de crise. Crise moral, uma crise espiritual, uma crise familiar. Hoje os valores estão totalmente invertidos. É ou não é verdade? Você vai ver que hoje aquilo que era para você antes, os mais velhos vão concordar comigo, um valor inegociável, hoje já foram abandonados. Então nós vemos uma nação, uma geração cansada, ferida, distante da presença de Deus. A verdade é que muitos até estão de pé, mas por dentro estão destruídos. Então, o cenário aqui de Ezequiel 37, esse texto que nós acabamos de ler, retrata exatamente essa realidade. Aquele povo, Israel, estava quebrado, estava sem forças e sem esperança. Eles mesmos declararam acerca de si mesmos: nós já não temos mais esperança. Por isso, o que Deus faz? Ele mostra ao profeta, ele dá uma visão àquele homem, ele mostra um vale cheio de ossos. Não havia vida neles. Sabe, eu estava abrindo um parênteses aqui ainda nessa introdução, eu estava estudando um pouco mais sobre isso, e você vai ver que o texto diz que os ossos estavam sobre a face do vale, estavam na superfície, no fundo do vale, eles estavam espalhados, cobriam todo o vale. E sabe, tem uma curiosidade nisso aqui: a Bíblia não diz que os ossos estavam enterrados, eles estavam na superfície, estavam à vista de todos. Isso era um sinal de quê? De vergonha. Era um povo desnudo, envergonhado, que foi desonrado, a sua vergonha estava à vista de todos. Os irmãos estão entendendo isso? Essa era a situação do povo, da nação de Israel, e nós vamos entender um pouco por que isso estava acontecendo. Então, voltando aqui para a introdução, Deus mostra a esse profeta esse vale cheio de ossos, não havia vida neles. Ou Deus fazia alguma coisa, ou Deus se manifestava, ou aquele povo estaria completamente perdido. A verdade, irmãos, é que aquele povo precisava de algo que o esforço humano não poderia jamais produzir. Eles precisavam da palavra de Deus e do sopro do Espírito. Palavra de Deus e sopro do Espírito. Palavra de Deus e sopro do Espírito. O que eu preciso na minha vida? Palavra de Deus e sopro do Espírito. Os irmãos estão entendendo isso? Tudo que nós vamos falar diz respeito a isso. Eu já dou o spoiler. Amém, queridos? Porque de fato é a necessidade que nós precisamos. E falando em necessidade, eu quero agora entrar aqui na mensagem, porque a primeira coisa que nós precisamos entender é isso: a necessidade de restauração. Existe ou não uma necessidade de ser restaurado? O que precisa ser restaurado? Então, nós vemos que aquele povo de Deus, vale lembrar, o povo de Deus estava desprovido da vida espiritual. Não existia vida neles. E aí a gente vai entender um pouco como que Deus fez até chegar aqui a Ezequiel. Se a gente observar, o profeta Isaías, por exemplo, ao contemplar a condição especial da nação, ele disse: olha, esse povo ele está enfermo da cabeça aos pés. Capítulo 1 de Isaías fala isso, não precisa abrir. Só para vocês entenderem aqui um panorama, amém? Então, no capítulo 1 de Isaías, ele fala assim: olha, esse povo ele está enfermo da planta dos pés à cabeça, está doente. Isaías ele faz o seguinte: ele chama o povo ao arrependimento, mas o povo não quis ouvir. E aí lá no capítulo 53 ele fala assim: quem creu na nossa pregação? Ninguém crê. Nós estamos pregando, mas ninguém crê. Aí então o profeta Amós
Ele olhou para o povo e viu que o culto estava sem vida. A música era apenas barulho, já era algo estridente aos ouvidos de Deus, incomodava a Deus. Ele chama a atenção do povo ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. Amós capítulo 5, ele fala sobre isso. E aí então o profeta Oséias, ele olha para a nação e este conclui a seguinte coisa: este povo, ele está enfadado, cansado de Deus. Se você vê lá no livro de Amós, o profeta Oséias, ele olha para a nação, ele vê o quê? A infidelidade, a sua instabilidade espiritual. Ele observa e vê a depravação moral daquele povo. Um povo depravado, que não se arrependia. Ele chama o povo ao arrependimento, mas o povo não quer ouvir. Se você abrir o livro do profeta Oséias, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, capítulo 13, você vai ver esse homem de Deus chamando o povo de Israel. Ele faz até uma comparação. O Senhor usa a vida dele para comprar a sua mulher que havia se prostituído, adulterado contra ele, como um retrato de como estava a nação de Israel. Você vai ver esse homem de Deus chamando o povo ao arrependimento, mas o povo não quer ouvir. E aí então Deus manda o profeta Miqueias. E aí sim, esse aqui ele conclui o seguinte: esse povo está enfadado, está cansado de Deus. Miqueias capítulo 6, no versículo 13, ele vai falar o seguinte: o Senhor falando através do profeta: o que eu fiz para vocês, para que vocês estivessem enfadados de mim, cansados de mim? Olha isso, o Senhor falando para o seu povo: o que afinal eu fiz para vocês, para que vocês se cansassem de mim? E aí então Deus envia o profeta Jeremias, e este então chora diante de Deus, porque o povo havia abandonado ao Senhor o manancial de água viva, fonte de água viva, para cavar cisternas rotas, rachadas, cisternas que não podiam segurar a água. Você vê o profeta Jeremias lamentando, porque o povo tinha a fonte de água viva, o manancial de água viva, o Deus eterno, e eles rejeitam esse Deus. Eles mesmos fazem para si cisternas rotas, rachadas, rejeitando aquele que é fonte de água viva. Jeremias capítulo 2 fala sobre isso. A verdade, meu querido, é que Deus falou 1000 vezes, chamou, aconselhou, exortou, mas o povo não quis ouvir. O povo de dura cerviz, obstinado no seu pecado. Deus chamou o povo pelo amor e este não veio. Então o que Deus faz agora? O que Deus faz agora? Os chama pela dor. Agora o que vem? O que vem sobre o seu povo amado? Ele então manda o açoite, o chicote, a espada, o cerco do inimigo, o cativeiro. A Assíria e Babilônia vieram e levaram o povo de Deus cativo. Levaram-no para o cativeiro. E agora Ezequiel entra na história. Esse homem aqui, vendo tudo isso, ele vê então o progresso do mal. Diga assim comigo: o mal vem progredindo. Diga assim: se eu permitir, o mal vai progredir. Os irmãos estão entendendo? O mal vem progredindo. O Senhor vem chamando, o Senhor vem falando, o Senhor vai instruindo, o Senhor vai alertando, o Senhor vai levantando homens de Deus, homens, seus servos, para alertar o povo. Mas o povo vai rejeitando, vai se mantendo na sua obstinação, recusando ao Senhor. E esse homem agora aqui, Ezequiel, ele vê o progresso do mal, ele vê agora o resultado da desobediência, os frutos amargos. Diga assim: o pecado produz um fruto amargo. Porque o pecado dá fruto, amém, queridos? Você pode ter certeza disso. A nossa rebeldia, ela produz um fruto, e é amargo. Então esse homem vê ali aquele vale, e ele vê que esse povo, olha aqui, preste atenção. Ezequiel viu que esse povo agora não é apenas um povo doente, como Isaías viu. Esse povo está completamente doente. Agora ele vê que não é apenas um povo doente. Agora a enfermidade já deu lugar à morte. Ele vê ali um monte de ossos secos, sem vida, sem esperança. Tem traduções que dizem estavam sequíssimos, completamente secos.
sem vida, sem esperança. Meu irmão, isso aqui era o retrato de um povo caído, com a esperança morta. Versículo 11, pode colocar em tela aí, por favor. O versículo 11, você vai ver o seguinte: então ele me disse, filho do homem, esses são toda a casa de Israel. Deus mostra para aquele homem que aquela era a realidade do seu povo, o povo de Israel. Versículo 13, ele diz o seguinte, que eles estavam em sepulturas existenciais. Sim, porque o povo ainda estava vivo, amém, queridos? Israel estava vivo ainda. Mas Deus traz aquela visão para o seu servo, para que ele pudesse alertar o povo: vocês estão em verdadeiras sepulturas existenciais. Vocês estão vivos aí, naturalmente falando, mas verdadeiramente vocês já estão mortos. Vocês já estão mortos, estavam em sepulturas. O que acontece? Aquele povo, ele havia antecipado a morte, porque não tomaram posse da vida que estava no Deus eterno. Os irmãos estão entendendo isso? Então, queridos, a primeira coisa que nós falamos aqui é que o povo de Deus, vale lembrar, o povo de Deus estava desprovido da vida espiritual. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Os irmãos estão entendendo? Então o povo não tinha vida espiritual. A segunda coisa é que o povo estava disperso. Você vai ver que havia falta de vida e também havia falta de comunhão. Sabe por quê? Porque o pecado, meu querido, ele separa. O pecado, ele divide, ele afasta as pessoas. A Bíblia fala ali que eles estavam, aqueles ossos estavam espalhados. Estavam não apenas sem vigor, não apenas sem vida, mas também estavam dispersos. O pecado é esse mal, meu querido, que causa essas fissuras, essas rachaduras na comunhão. O pecado é aquilo que levanta muros que nos separam. O pecado é aquilo que vai ferindo os relacionamentos, que vai deixando feridas abertas. O pecado é aquilo que gera distanciamento uns dos outros. E às vezes nós estamos apáticos em relação a isso. Nós não estamos dando a devida atenção, que o que está talvez nos separando, levantando um muro entre nós, levantando um muro dentro da nossa casa, é o pecado. E nós precisamos estar com os nossos olhos abertos em relação a isso. Quantos estão entendendo? Porque aquele povo, o povo de Deus, ele não estava somente ali morto espiritualmente, estava disperso, estavam espalhados, separados, sem comunhão. Mas outro ponto é também que o povo de Deus, ele estava como um vale de ossos secos, literalmente falando, ou melhor, é exatamente isso que o texto diz para nós. Como nós já falamos aqui, essa era a verdadeira condição de Israel. E essa também, infelizmente, é a condição de muitos crentes. Qual é a condição de muitos crentes hoje? A ausência de vida, ausência de entusiasmo, ausência de prazer na casa de Deus, na comunhão dos irmãos, a ausência do deleite na oração, na meditação da palavra. Tudo se tornou um fardo, um peso. Ausência de vida, de satisfação. A vida abundante que Cristo oferece para nós, que a sua palavra nos garante, ela parece que já está ausente da nossa vida, já não existe mais. O poder do Espírito Santo parece que se tornou algo desconhecido para nós. Já não há mais poder do Espírito Santo, porque talvez muitos crentes estão dormindo, sonolentos, ou talvez estão imitando, estão talvez amando demais esse mundo, ou talvez estão flertando com o pecado. Os irmãos entendem essa expressão, flertar? E muitos também, infelizmente, estão apáticos às coisas de Deus, estão aquém a vida de Deus.
A vida de Deus está presente, amém, queridos? Deus está movendo, Deus está movimentando, Deus está, mais uma vez, alertando, trazendo ensino, doutrina. Deus está chamando o seu povo, mas muitas das vezes, muitos irmãos estão aquém, estão indiferentes, estão apáticos. É como se estivessem a ponto de serem atropelados por um trem, porque estão caminhando no trilho do trem, mas estão distraídos. Irmãos, estão entendendo? Estão como um vale de ossos secos, estão secos interiormente. Estão vivendo, estão trabalhando, estão se dando ao casamento, às suas festas, às suas celebrações, mas o que acontece? Estão como vale de ossos secos. Então, continuando aqui, o povo de Deus, ele manifestava sinais de morte. Diga assim, sinais de morte. Quais são os sinais de que alguém já morreu? Quais são os sinais de que alguém já está morto? Nós vamos falar aqui apenas 4 sinais. A primeira coisa, um morto não tem apetite. Amém, queridos? Morto não tem fome. Morto, ele não tem desejo por comer. Uma pessoa morta espiritualmente não tem fome nem sede de Deus. Ele não tem prazer na leitura da Bíblia. O culto para ele, uma reunião como essa aqui, é uma canseira só, meu querido. É pesado demais o irmão se sentar numa cadeira e para ouvir alguém falando entre 1 hora, 1h20, 40 minutos. É demais pesado. Então, uma pessoa morta, ela não tem apetite, ela não sente saudade de Deus, ela não ama a sua presença, ela não o busca em primeiro lugar, ela não busca em primeiro lugar nas coisas do alto. Por quê? Porque lhe falta fome, lhe falta apetite. O que atrai esse que já está morto, que já não tem mais fome espiritual, são os prazeres do mundo, é a fascinação das riquezas desse mundo. Os irmãos estão comigo? Isso é um sinal gravíssimo de que você já está morto, se esse for o caso. Que espiritualmente, isso é um sinal de morte. Mas uma segunda característica de alguém que está morto é que o morto, ele é insensível. O morto não sente. Amém, queridos? O morto não sente. Deus fala, Deus exorta, mas eles não escutam. São verdadeiramente surdos espiritualmente. E o pior, esses já não se constrangem com o amor de Deus. Porque deixa eu te dizer algo. O amor de Deus constrange a nossa vida. Sim ou não, meu querido? Deixa eu falar uma coisa para você. Por que a meditação é tão importante? Por que a contemplação é algo tão importante na nossa vida? Porque ela vai nos levar ao constrangimento. Quando nós pararmos a nossa correria da vida, quando nós dermos um basta naquelas preocupações que atormentam a nossa mente e resolvermos parar para contemplar o Senhor na sua palavra ou no nosso coração, eu te garanto, você vai ficar constrangido. Você vai ficar envergonhado. Sabe por quê? Porque Deus é imenso, infinito. Quinta-feira nós estávamos aqui e comentamos algo sobre o Salmo 23, que diz que bondade e misericórdia do Senhor nos cercam. Nós seremos constrangidos pelo amor de Deus. Nós seremos levados às lágrimas. Porque, afinal, Ele é bom e fiel e nunca nos abandonou. Mas o que está morto, ele se torna insensível ao constrangimento do amor de Deus e nem mesmo se abala com a realidade do inferno, da condenação. Eles não se importam também com a condição do perdido, não estão atentos e nem preocupados que muitos estão caminhando a passos largos para a condenação eterna. Estão insensíveis. A outra característica do morto é que ele não tem ação, ele não tem atitude, porque está morto. O morto não se levanta. Espiritualmente falando, o morto não se levanta para nada. Está inerte, imóvel, mortificado. Ele não trabalha para Deus, ele nunca tem tempo para Deus, nunca se envolve com as coisas do corpo de Cristo. E aqui vale essa advertência para nós. Isso, de alguma maneira, se essa é uma realidade na nossa vida, isso é um sinal de que talvez nós já estamos mortos espiritualmente. Porque morto não
se move. E por último aqui, uma característica do morto é que o morto é onde a vida está absolutamente ausente, obviamente. O morto, ele se afasta das pessoas. O que está morto vai se deteriorando. Os irmãos entendem isso? Vai apodrecendo. Israel aqui era como um monte de ossos sequíssimos. Então, trazendo para a nossa realidade, meu querido, assim, pessoas espiritualmente mortas. Há maridos, esposas, filhos e pais mortos, infelizmente. Então, esse cenário aqui, sombrio, trágico, era o cenário de Israel e, infelizmente, é também o cenário de muitos homens, muitos filhos e filhas de Deus. Mas nós vamos entrar em algo importante. É que Deus, ele age, amém, queridos? Deus, ele age no meio do seu povo para restaurar o seu povo. A grande verdade é que o Senhor é quem é o agente da restauração. Isso é muito importante a gente entender. É Deus quem toma a iniciativa da restauração. Você vai ver que quem toma a atitude na conversa é o próprio Senhor. Ele conduz aquele homem àquele lugar. Então, a primeira coisa que nós devemos entender sobre o agente da restauração, diga assim: a restauração tem um agente. Quem é que promove a restauração? Deus é quem toma a iniciativa da restauração. A gente pode dizer amém por isso. O que seria de mim? Convenhamos, o que seria de nós se Deus não tomasse a iniciativa de restaurar a nossa sorte, de restaurar a nossa vida? Tudo provém de Deus, amém, queridos? É Ele quem nos escolheu, foi Ele, é Ele quem nos chama, é Ele mesmo quem nos justifica, é Ele mesmo quem nos transforma, é Ele quem nos levanta da morte. A iniciativa da restauração vem de Deus. Viu? Você percebe? Como eu falei para você, se nós pararmos um pouco para meditar, para contemplar o Senhor, nós seremos constrangidos. Porque até a restauração que você precisa, que a sua casa que precisa, que eu preciso, que a nossa igreja talvez precise, ela é uma iniciativa de Deus. E nós vamos ler aqui o versículo 2 mais uma vez, porque como eu falei aqui, adiantei, é Deus quem faz Ezequiel andar no meio do vale. O versículo 2 diz o seguinte: e Ele me fez andar ao redor deles. Ele me fez andar. No versículo 3, ele tem a iniciativa de perguntar. É Deus quem pergunta ao profeta. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem viver? É Deus que nos pergunta: ei você, filho do homem, será que esses ossos sequíssimos podem tornar a vida? Deus nos conduz, amém, queridos? Ele faz a pergunta ao profeta. É Deus também quem nos manda profetizar. No versículo 4 ele faz o seguinte: ele manda o profeta profetizar. Então ele me disse: profetize para estes ossos. Profetiza, libera a palavra. Lembra que nós falamos no começo? Que nós precisamos é da palavra de Deus e o sopro do Espírito. Deus, sabendo disso, que nós muitas vezes somos míopes no que diz respeito a isso, incapazes, Ele mesmo nos conduz e diz: olha, profetiza sobre esses ossos. Versículos 5 e 6, você vai ver então que toda aquela ação que aconteceu para levantar da morte aqueles ossos também foi uma iniciativa de Deus. Versículo 5 diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o espírito e vocês viverão. Eu porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Eu porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. O
Senhor deixa claro que aqui no texto sagrado que Ele está tomando a iniciativa do milagre de restauração na vida do seu povo infiel, do seu povo teimoso. Deus ainda está tomando a iniciativa. Então, Deus é quem toma a iniciativa da restauração. Deus é também aquele que age milagrosamente, levantando os mortos da sepultura espiritual. Deus diz o seguinte para o profeta: filho do homem, poderão viver esses ossos? Aí os céticos, aqueles que não creem, provavelmente diriam: é impossível, é pouco provável que isso aconteça. Segundo a ciência, segundo o diagnóstico, segundo os estudos levantados, não há nenhum tipo de histórico de que isso poderia acontecer. Portanto, não pode. Isso falariam os céticos, os incrédulos. Mas Deus, conduzindo também aquele homem, o homem de Deus ali, Ezequiel, ele então é levado a dar uma resposta que talvez deveria ser a nossa resposta. A resposta daquele homem, quando ouviu essa pergunta de Deus, foi o seguinte: Senhor, Tu o sabes. Tem uma tradução, eu acho que é na NVT, que diz: Tu, Senhor soberano, sabes. Sabe por quê? Porque Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte, inclusive sobre a sequidão espiritual. Tu sabes, o Senhor bem sabe se esses ossos podem viver ou não. Então eu quero dizer para você uma coisa, ou algumas coisas nesse momento aqui, meu querido. Se Deus quiser, o ansioso encontra paz. Se Deus quiser, o depressivo volta a ter esperança. Se Deus quiser, o casamento destruído é restaurado. Se Deus quiser, o filho pródigo que saiu de casa volta para o convívio da sua casa. Se Deus quiser, o viciado é completamente livre do vício. Se Deus quiser, o coração que foi ferido volta a amar a presença de Deus. Se Deus quiser, a mente que está confusa começa a receber direção clara. Se Deus quiser, o trabalhador endividado encontra saída e volta a sustentar sua família com dignidade. Se Ele quiser, porque Ele é soberano e poderoso sobre todas essas coisas. Então, meu querido, Deus ainda continua perguntando a nós hoje, ao seu povo: é possível, povo meu, que esta igreja viva uma restauração profunda e sem precedentes? É possível que este lugar aqui transborde com a presença do Espírito Santo? É possível, povo meu, aqui que sejam levantados líderes cheios da unção e temor e autoridade espiritual? Seria possível, igreja, ver aqui uma geração de jovens santos em meio a um mundo corrompido? Deus ainda pergunta a você: é possível que haja restauração nas famílias feridas e lares destruídos? É possível que esta congregação aqui, na qual você está inserido aqui, meu irmão, seja uma igreja que ora fervorosamente? É possível, igreja, luz para os povos Ananindeua, que de fato sejamos um povo incansável pelo resgate das almas que estão perdidas nesse mundo? Seria isso possível? Qual seria a nossa resposta? Para o incrédulo, para aquele que está descrente, para aquele que não conhece a Deus, talvez diria: não é possível não. Talvez até seja possível, mas é muito difícil. E a pergunta que nós fazemos é: o que há de impossível para Deus? Pois não há impossíveis para Deus. Qual é a nossa resposta? Qual é a tua resposta? Qual é a minha resposta diante das impossibilidades que nós nos deparamos no nosso dia a dia, meu querido? Qual é a minha resposta? Então Deus, Ele nos conduz a esse entendimento, a ouvir e a responder, a ouvir e a responder. Quantos estão entendendo isso?
Deus ele usa alguns instrumentos para restaurar o seu povo, amém? E o primeiro instrumento que o Senhor usa para trazer restauração, não só restauração, mas nesse contexto a restauração é a sua palavra, a palavra de Deus. Porque eu não tenho vencido, por que eu não tenho prevalecido diante da sequidão que me assola muitas das vezes? Me falta o quê? Palavra de Deus. Você vai ver que o texto sagrado, no versículo 4, você vai perceber o seguinte, a palavra é o seguinte: profetiza a esses ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui é mais do que uma confissão positiva, amém, queridos? Não estamos falando sobre, vou então ficar falando aleatoriamente. Não é isso. Mas nós precisamos nos alimentar da palavra e nós precisamos ser aqueles que liberam a palavra, não qualquer palavra, a palavra de Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz, ela surte o seu efeito, ela quando liberada, cumpre o propósito para qual foi designada. Então se é a palavra de Deus que você está liberando, você pode esperar, vai haver fruto. Porque a palavra de Deus, abrindo um parênteses aqui, ela também nos leva a ter uma realidade de vida alinhada com ela, amém, queridos? Eu não apenas estou orando e liberando a palavra e vivendo totalmente diferente daquilo que ela está falando. A palavra de Deus, ela libera fé sobre nós. A fé que você precisa, que eu preciso, ela é gerada pela palavra. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então deixa eu dizer algo aqui em relação ao morto. Os mortos são chamados pela palavra. Volta à vida. Não há outro instrumento. Sabe o que está acontecendo? Aquele cenário que eu mencionei aqui para vocês, que não é fictício, é real, queridos irmãos. É de que muitas igrejas estão mortas, muitos irmãos estão mortos espiritualmente. Sabe por quê? Porque muitos têm abandonado a palavra e pregado um outro evangelho, um pseudo-evangelho, que satisfaz os ouvidos, que diz o que nós queremos ouvir, mas não produz vida. Quantos estão entendendo? Porque deixa eu falar uma coisa, aqui, volta para cá, olha só, para nós chegarmos aqui a esse ponto da restauração, primeiro se fez necessário nós nos depararmos com a nossa realidade. E só quem pode fazer isso é o Evangelho, a palavra. Ele nos mostra, olha como está a sua vida. Jesus conduz o seu servo, veja como está. Isso aqui é toda a casa de Israel. Isso aqui é o meu povo. Veja como está a sua vida, como um vale de ossos secos. Primeiro nós precisamos nos deparar e talvez até mesmo nos escandalizar com a situação que nós estamos. A igreja do Senhor Jesus, a igreja brasileira precisa ver a sua realidade. Então, muitas pessoas não estão percebendo isso. Por quê? Porque a mensagem, a palavra de Deus verdadeira, que mostra tudo isso, não está sendo pregada. É uma outra mensagem. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se nós de fato queremos ver os mortos recebendo vida, se nós queremos ver conversões verdadeiras, nós precisamos pregar a palavra. Isso não é um privilégio ou uma responsabilidade apenas do pastor, do obreiro, dos presbíteros, do bispo, seja lá qual for a figura de autoridade que você vê. Nós, enquanto povo de Deus, deixa eu falar uma coisa, você é o povo da palavra. Nós somos o povo da palavra. Tem que haver a palavra em nós. Não pense que isso é algo opcional. Nós somos o povo que prega a palavra.
Se vai ser em cima de um púlpito, em cima de um monte, se vai ser lá numa sala da empresa onde você trabalha, se vai ser numa reunião da faculdade no intervalo, não sei. Eu só sei de uma coisa: nós somos o povo que prega a palavra. Se você vai usar o louvor, o teatro, se você vai usar uma outra coisa, não é tão importante assim. O que é mais importante é que você seja fiel à Escritura, fiel à palavra. Libera a palavra com o dom que você já recebeu. Ah, não tenho o dom da palavra. Mentira de Satanás, porque a ti foi entregue o dom e a responsabilidade de pregar a palavra. Você está sendo enganado por Satanás, porque você acha que para que você faça isso, você tem que fazer como os irmãos que preparam um estudo, vê a exegese do texto, vê o histórico, vou estudar um comentário bíblico. Mentira! Comece com a luz, com a revelação que você tem do Senhor. Se esmera nisso. Tenha isso como um objetivo inegociável da sua vida. Não há desculpas para nós em relação a isso. Hoje você tem acesso. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Bem aqui, ó. Você tem não sei quantas traduções da Bíblia, comentários, dicionários bíblicos. É só uma questão de pegar e ver. É só uma questão até mesmo de perguntar para quem sabe talvez um pouco mais. Vocês não estão entendendo isso? Então, voltando para cá, fecha o parênteses, irmãos. Nós precisamos pregar a palavra. Sabe por quê? Há poder na palavra. A palavra é o poder de Deus para a salvação. O povo não tem como ser salvo. Ei, esse que você está orando, que talvez você vem na sua cabeça assim: poxa, mas fulano tem que se arrepender. Não tem como ele se arrepender se não for pelo poder da palavra. Você pode convencê-lo no seu discurso, você pode ser bom no argumento, mas isso não traz fruto para a salvação, porque quem faz a obra, quem convence o homem do pecado, da justiça e o juízo é o Espírito de Deus. Pela palavra, quando a palavra é liberada. Então a palavra deve ser pregada com lágrimas e no poder do Espírito Santo. Vocês não estão entendendo isso? É necessário, é urgente. Então a palavra de Deus, ela é o primeiro instrumento da restauração. Na vida de um povo, na vida de uma família. Talvez a restauração que a nossa casa precisa passar, sabe? O Senhor já está trazendo para nós entendimento. O primeiro agente para que isso aconteça, o instrumento que Deus vai usar é a palavra. Talvez falta mais palavra nas nossas reuniões familiares. Talvez não, é certo que falta. Mas ainda existe um outro agente, ainda um outro instrumento, que é o Espírito Santo. Diga assim: o Espírito Santo é um agente, é um instrumento de restauração. O texto deixa claro para nós, olha aqui o texto que nós lemos, que quando o Espírito ele entra nos ossos e sopra sobre eles, os ossos recebem vida. No versículo 5 diz: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. No versículo 9, ele diz o seguinte: então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses montes, sobre esses mortos. Para quê, irmãos? Para que vivam. Quando o Espírito entrou neles, eles se levantaram como um exército. Versículo 10 fala isso. Como um exército. Nós precisamos do sopro do Espírito, é a vida de Deus. Esse termo aqui, Espírito, você vai ver, é só uma curiosidade. Você vai ver que está com letra minúscula, mas no original é também relacionado, a palavra grega é ruá. É como se fosse sopro. É a vida de Deus entrando. Os irmãos estão entendendo? Ele também, em alguns momentos, em algum contexto, essa mesma palavra é usada para o Espírito Santo de Deus. Mas você vai ver aqui que ele está falando que é a vida de Deus entrando. A vida de Deus entrando onde estava morto. O que as pessoas precisam, meu querido, minha querida, é da vida de Deus. Esse mundo está da maneira que você está vendo, é porque falta a vida, o sopro, o ruá de Deus.
A vida de Deus entrando. Sabe, nós precisamos desse sopro do Espírito, trazendo vida, levantando os caídos, amém, queridos? Nós precisamos desse sopro, ressuscitando aqueles que estão mortos espirituais. Se você hoje, ao ouvir isso que está sendo falado, conclui, eu estou desta maneira, é porque talvez está faltando exatamente esse sopro do Espírito. Porque é Ele que ressuscita os mortos espirituais. É o Espírito Santo, meu querido. Olha aqui, é o Espírito Santo que regenera o coração do homem. É o Espírito de Deus que traz vida, que vai regenerar aquilo que estava mortificado. É o Espírito que convence do pecado, que nos batiza, que nos faz mergulhar no corpo de Cristo. Sabe, é o Espírito de Deus, é o sopro do Senhor que nos dá a verdadeira vida. Quantos podem dizer amém? Estou caminhando para o final. Quero ser rápido hoje. Orem por mim. Existe um processo de restauração. Amém? Diga assim, a restauração precisa de um processo. Deus, Ele é um Deus que age em meio a processos. Essa palavra se tornou tão usada e tão em contextos tão superficiais que a gente não entende muitas das vezes isso. A gente usa muitas das vezes para validar os nossos próprios sonhos, os nossos próprios desejos. Mas a verdade é que Deus trabalha realmente em processos, em fases, em ciclos. E você vai ver aqui nesse contexto aqui, a partir do versículo 7, você vai ver algo interessante. Olha só, aqui começa a restauração. Versículo 7, leia comigo, diz assim: então eu profetizei como me havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve o que, meus irmãos? Um ruído, diga assim, ruído. Houve um ruído, houve um barulho, houve uma agitação. Era um barulho, naquele contexto aqui, dos ossos batendo uns nos outros. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esse ruído, olha para mim, esse barulho, essa movimentação, ainda não é a vida. Amém, queridos? Ainda não é a vida. Porque, meu querido, restauração não é barulho. Restauração não é agitação. Restauração não é estardalhaço, não é gritaria, não é emocionalismo. Os irmãos estão entendendo? Nós muitas das vezes paramos aí, porque muitas das vezes nós achamos que já é uma restauração de Deus na nossa vida. Mas não, é somente o ruído, é somente o início do processo. Sabe, a gente não gera vida com propaganda, nem com marketing. Isso pode ajudar em alguma coisa, mas a vida não. Esse homem aqui, Ezequiel, ele não se deixa confundir pelo barulho, pelo ruído, nem com agitação, mas com verdadeiramente aquilo que estava por vir. Amém, queridos? Ainda no versículo 7 ele continua: houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam. Diga assim comigo, ajuntamento. Preste atenção. Houve um processo, aqueles ossos ali, eles estavam espalhados, amém? Nós lemos que eles estavam espalhados no fundo do vale, na face, na superfície do vale, cobriam, quando o texto diz que eles cobriam todo o vale, é que toda a superfície do vale, os irmãos entendem o que é o vale? Era aquela superfície, aquela planície lá embaixo, geralmente cercada por montanhas, um lugar de combate, de guerras, um lugar de sofrimento. Então ali, naquele fundo, naquela superfície, naquela planície, estava tomada, coberta, estavam todos espalhados. É nesse contexto aqui que nós vemos o texto falando, olha, então eles começaram a se juntar, osso ao seu osso, cada um no lugar onde deveria estar. Isso é que Deus faz.
Até então perdidos, espalhados, sem saber de fato qual é o nosso lugar. Mas quando o Senhor começa a promover a sua restauração, o que acontece? Nós voltamos para o lugar onde nós deveríamos estar. Começamos a ser ajuntados pelo Senhor. Nós voltamos às nossas origens. Ficamos em ordem. Diga assim: a restauração de Deus promove ordem. O único que se satisfaz com desordem, com bagunça, é Satanás. Mas Deus é o Deus da ordem, amém, queridos? E Ele nos faz aqui, a exemplo disso que aconteceu, a voltar às nossas origens. Mas deixa eu dizer algo para você, ainda que essa obra tão extraordinária esteja acontecendo aqui, ainda não era o que Deus estava para fazer. Quantos podem dizer amém? Ainda sabe o que estava faltando aqui? O que estava faltando aqui? Vida, fôlego. Ainda estava faltando vida, fôlego. Talvez, mais uma vez, nós ao nos depararmos com uma situação como essa, ficaríamos satisfeitos com isso. Nossa, Deus é bom demais. Isso é tremendo demais. Olha esse milagre que o Senhor fez. Ezequiel não ficou. De que vale um bando de esqueletos? Os irmãos estão entendendo aqui? Do que vale isso? Tremendo demais. Isso é uma obra de Deus, realmente. Mas ainda são esqueletos, sem vida. A pergunta que eu te faço é: porventura, esses esqueletos poderiam lutar as guerras do Senhor? Sim ou não? Não. E aí então nós avançamos para o versículo 8. Acompanha comigo. Diz o seguinte: olhei e eis que apareceram o que, meus irmãos? Tendões. Tendão é aquilo que une a musculatura com os ossos. Pastor Marcelo me corrija se eu estiver errado. Mas tem essa função de ligar, amém, queridos? Eles estavam de pé, aqueles esqueletos estavam de pé, eles tinham uma estrutura, eles pareciam gente, mas ainda estavam mortos. Os irmãos estão comigo? Parecia gente, parecia que tinha vida, mas ainda era só uma estrutura. Deus quer fazer primeiro isso na nossa vida, você pode ter certeza. Levantaram uma estrutura. Mas aqui também existe um alerta para nós. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Sabe, porque nós podemos ter estrutura, queridos. Nós podemos ter doutrina, preceitos, mas ainda pode faltar vida. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. Se tem uma coisa que talvez nós sejamos bons, é fazer estrutura. É levantar estrutura. Você vai ver ali Davi, abrindo um parênteses aqui mais uma vez, quando quis transportar a arca do Senhor, ele faz uma estrutura. Ele pega aqueles carros de bois e tudo, e fala assim: isso aqui vai dar para carregar essa arca. Ele coloca a arca, e coloca os bois para puxar a arca do Senhor, para puxar a presença de Deus. Os irmãos estão comigo? O que acontece? Morte. Porque Deus não tinha falado para ele fazer isso. Em outras palavras, Davi, quem te mandou levantar a estrutura? Quem te mandou criar essa estrutura? Davi ficou aborrecidíssimo, irado com o Senhor, porque tinha matado Uzá, que tocou na arca quando ia cair. Mas quem foi a culpa? Davi. Que fez algo que o Senhor não pediu. Deus não pediu estrutura para ele. Então assim, voltando para cá, nós somos muito bons em fazer estrutura sem vida. Nós confiamos na estrutura, nós nos limitamos, nos apegamos à estrutura de alguma coisa. É que tem aparência, é que parece ser, mas não é. Falta vida. Muitas das vezes a nossa vida religiosa é apenas uma estrutura que nós erigimos, levantamos para sustentar o nosso testemunho diante dos irmãos.
Visivelmente parece que tem vida, parece que é algo que está vivo, mas falta verdadeiramente a vida do Espírito. E o Senhor nos traz esse alerta. Nós podemos, meu querido, ter religião, nós podemos frequentar a igreja, os cultos semanalmente, mas se ainda falta vida, o sopro de Deus na nossa vida, ainda falta-nos tudo. Quantos estão entendendo? Continua comigo no versículo 8. Ele fala que apareceram tendões sobre os ossos e cresceram as carnes. E eles se cobriram de quê, meus irmãos? Pele. Diga assim, pele. O que pele fala? Aparência. Tinham pele, beleza. Agora está perfeito. Até então estavam só ossos, mas já tem tendões agora, a musculatura está sendo formada, a carne também foi colocada ali, e agora colocou-se pele. Nossa, tem vida então. Porque visivelmente eu estou vendo, é uma pessoa. Tem vida, mas era só aparência. Na verdade, ainda estavam mortos. Diga assim, ainda estavam mortos. Ainda, irmãos, eram cadáveres. Vocês estão conseguindo compreender a seriedade disso? Como que muitos de nós podemos estar nesta situação? Estrutura, tendões, carne, pele, aparência, mas ainda como cadáveres, mortos. Então você, meu irmão, deixa eu te dizer algo, pode parecer filho de Deus, você pode ter um vocabulário evangélico, você pode ter até os cacuetes de um filho de Deus, de um crente. Você pode ter até umas rajadas de glória pentecostal aí. A gente pode ter tudo isso na nossa vida. Como eu falei, nós somos bons em fazer isso. Rápido nós aprendemos. Muitos de nós, até mesmo ao sair daqui da nossa região, da região norte, indo para a região do sul, já começa a voltar com sotaque de lá, é ou não é? Eu tenho uma prima que ela voltou, foi para o sul, ela voltou já falando barbaridade. Porque pegou de lá o sotaque. O papai contava uma história de um patrão dele na época, ele era gaúcho, e ele veio, montou a vida dele aqui, empresário aqui em Belém, e aí ele falava assim, barbaridade, tchê, pai d'égua. Era a expressão dele. Ele misturou logo o gauchês com as gírias paraenses. Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que nós somos bons em pegar essas manias, em pegar esses hábitos, esses cacuetes, sabe? Mas o que é isso? Pele. É só aparência, na maioria das vezes. Isso não revela verdadeiramente a nossa essência, a vida, se existe vida ou não. Nesse contexto aqui, essa era a realidade desse povo, do povo de Israel. Tinham aparência, mas ainda eram cadáveres. Você vai ver Jesus repreendendo os fariseus. Irmãos, lembram? O que ele falava para ele? Vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão mortos. Por fora vocês são bonitos, vocês são lindos, mas por dentro vocês são como sepulcros caiados. Podre. A podridão, a morte em vocês. Por fora, a sua religião mostra algo belo, mas vocês são hipócritas. Vocês escondem quem vocês realmente são. São apenas pele. Somente aparência. Sepulcros caiados. É preciso demais, igreja do Senhor Jesus. É preciso muito mais do que pele, do que aparência. É preciso que o Espírito de Deus nos vivifique completamente. Completamente. O Espírito então entrou neles e eles viveram e se puseram de pé. Um exército sobremodo numeroso. Versículo 10. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles. E eles viveram e se puseram em pé. E formavam o que, meus irmãos? Um exército. Mas não somente um exército. Um exército numeroso. Só o Espírito pode regenerar a alma. Só o Espírito pode transformar a sua vida.
Só o Espírito pode trazer restauração em nosso meio, igreja do Senhor. Só o Espírito pode fazer jorrar rios de água vivas dentro de nós. Só o Espírito pode nos dar poder e fazer esta igreja se levantar como um poderoso e numeroso exército nesse lugar. Somente o Espírito Santo de Deus. Nós perdemos o anseio pelo poder e manifestação do Espírito de Deus. Quinta-feira nós estávamos aqui em oração, querido, e de repente o Senhor nos deu assim entendimento que nós deveríamos orar por isso. Poder do Espírito de Deus sobre nós. Nós carecemos da manifestação do poder de Deus. Eu não devo me acomodar em uma vida seca do Espírito. É pelo Espírito que você prevalece, meu querido. Você talvez está vivendo a sua vida aos trancos e barrancos. Você talvez está sobrevivendo numa vida decadente espiritual. Deixa eu dizer algo da parte do Senhor para você. Você precisa ser vivificado pelo Espírito Santo de Deus. O meu casamento, talvez, a minha vida familiar está dessa maneira, porque estamos secos, sequíssimos. É necessário que o Espírito Santo nos vivifique. Nós precisamos clamar diante dele: Senhor, tu podes fazer isso, somente o Senhor. E eu quero o Senhor. Eu quero me levantar. Eu quero ser levantado pelo Senhor. Eu quero fazer parte desse exército numeroso. Senhor, levanta os teus homens e mulheres que estão secos, Senhor. E aqui, para a parte final desta mensagem, nós veremos os resultados da restauração. Sim, porque a restauração promove um resultado. E é tremendo. Você vai ver que aqueles ossos passaram a viver e se puseram em pé como um exército. E eu quero dizer para você que Deus pode levantar-nos como um exército. Sabe por quê? Às vezes a gente também já perdeu um pouco do verdadeiro significado disso. É uma palavra comum: exército, batalha, guerra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: exército, sabe o que é? É alguém, ou são alguns que podem lutar, continuar lutando, defendendo a sua família, defendendo a vida espiritual. Se o Senhor não nos fizer soldados verdadeiramente do seu exército, nós já estamos vencidos. Mas como eu falei para você, Deus pode nos levantar. Deus pode nos unir. Deus pode unir a sua casa de novo. Deus pode nos dar um só coração, um só propósito, para nós sermos uma igreja como um exército do Senhor e nos levantarmos em nome do Senhor e não no nosso. Para quê? Para fazer a sua obra e viver para a sua glória, para anunciar os grandes feitos do Senhor. Deus pode. Você vai ver no versículo 12 e 13, acompanha comigo, diz o seguinte: portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, eu os levarei de volta à terra de Israel. E vocês irão saber que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu, ó igreja minha. Não importa, eu vou dizer isso mais uma vez, não importa, ainda que as circunstâncias estejam dizendo, ainda que Satanás esteja cochichando no seu ouvido, não importa quão profunda seja a sepultura existencial que você está vivendo, que você se encontra, o buraco que você se meteu, não importa. O Espírito Santo pode quebrar o poder da morte na sua vida. Ele pode te arrancar, meu querido, desse caixão de tristeza,
Ele pode te arrancar desse caixão de tristeza e abatimento e fazer você livre mais uma vez e trazer vida, só para a vida. Aqueles ossos secos saíram da sepultura existencial. E agora existe uma profunda experiência com Deus. O versículo 6, acompanha comigo. Diz o seguinte: porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e cobrirei de pele, porém em vocês o meu espírito e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 13 agora, mais uma vez. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês. Olha aqui. Primeira coisa que Deus vai fazer no que diz respeito a essa experiência com Ele é a unidade espiritual. Diga assim, unidade espiritual. Vamos lá para o versículo 22. Já estamos acabando. Diz o seguinte, olha, farei deles uma só nação. Israel estava dividido, separado em 2 reinos. E aí você vai ver que ele faz o seguinte, olha, farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será o rei de todos eles. Nunca mais serão 2 nações, nunca mais se dividirão em 2 reinos, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer uma das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram, e eu os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Nunca mais, irmãos, Israel seria 2 nações. Aquilo que os homens fizeram, que o pecado promoveu naquela terra, Deus restaurou. Aquela divisão que rasgou a nação no meio não mais existiria. Sabe por quê? Olha para mim, Deus restaura relacionamentos quando o Espírito Santo sopra sobre nós. Deus restaura a divisão, remove a divisão, restaura os relacionamentos familiares quando o Espírito Santo sopra sobre aquela casa. Acabam-se as mágoas, as diferenças, as fissuras, as rachaduras. E agora, versículo 26 e 28 fala o seguinte, olha, eu farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna, eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. O que é isso? Comunhão íntima e contínua com o Senhor. Deus porá o seu santuário no meio do seu povo para sempre. Chegará esse tempo entre nós, amém, queridos? Haverá de vir, essa tipologia, Davi na verdade aponta para Jesus, o rei eterno, o descendente de Davi. Isso aqui está falando de Davi, literalmente, já se cumpriu, mas também se cumprirá com a raiz, com o filho de Davi. Quando estão entendendo? Com Jesus, quando estabelecer isso sobre nós. Ele será o nosso Deus, e nós, o seu povo, o santuário dele, o seu trono, estará no meio do seu povo para sempre. O que é isso? Comunhão contínua, perpétua. Sabe, meu querido, deixa eu dizer algo para você aqui. A nossa maior recompensa é Deus, é a sua presença. Falei para os irmãos aqui também na quinta-feira. Que recompensa você está esperando? Qual o galardão que você está esperando? A gente muitas das vezes espera coroa, ruas de ouro e de cristal, né? Ou é aquela posição de liderança, de governo que o Senhor colocará sobre nós para governar as nações. Tudo bem, mas deixa eu dizer algo, existe algo muito maior. O quê? A presença eterna de Deus em todos os dias da nossa vida, pela eternidade. Face a face. Agora nós o contemplamos como por um espelho, mas haverá de chegar o dia em que nós o veremos assim como Ele nos vê. Assim como você vê o seu irmão. A vida eterna, meu querido, na verdade é conhecer a Deus. E já começou. Diga assim, a vida eterna já começou.
O céu é a comunhão com Deus. Uma vez eu ouvi um pastor falar isso, eu fiquei escandalizado na hora. Ele falou assim: olha, se o Senhor não estivesse no céu, eu não quero ir para lá. Eu fiquei assim, como assim? Mas depois eu fui entender, é verdade. Se o Senhor não estiver lá, eu não quero ir. Porque o céu, a eternidade, é o Senhor, é Ele mesmo. Na verdade, olha para mim. Ele promove a restauração na nossa vida. Deixa eu te dizer algo para você. O Senhor te tira da morte, restaura a tua vida. Para quê? Para que você tenha comunhão com Ele. Você pensa que talvez é para que você possa usufruir do melhor dessa terra. Vou te dizer algo para ti. Isso é apenas um bônus, é algo a mais que o Senhor te dá. Isso é algo que Ele, como o Senhor de todas as coisas, deixa que você administre como seu mordomo, talvez. Mas a verdadeira essência da salvação de Deus, da libertação, do que o Senhor quer fazer e fez na cruz do Calvário para nós, por nós, é para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, agora de maneira limitada, mas chegará o dia que nós teremos comunhão contínua e eterna com Ele, pelo século dos séculos. Isso é avivamento. Avivamento, o que é? Comunhão com Deus. Puxa, estou precisando de um avivamento na minha vida. O que está faltando? Comunhão com o Senhor. Então, querido, para concluir esta mensagem, a pergunta que eu faço a você, a pergunta que eu me faço também é: como está a sua vida? A partir desse diagnóstico que nós fizemos aqui, desse povo, da condição espiritual desse povo, e nós pegamos isso agora e aplicamos à nossa vida, a pergunta que não quer calar é: como está na minha vida? Existe vida? Qual é o sentimento no seu coração, no seu interior? Como se talvez você fosse um vale de ossos secos. Vida espiritual também a sua vida espiritual talvez esteja necessitada dessa restauração da parte do Senhor. Acredite você ou não, Ele quer mudar a sua sorte. O Senhor não estaria falando através da sua palavra conosco hoje se isso não fosse fato. O Senhor quer restaurar a sua vida. O Senhor quer restaurar para que você pare de ser esse esqueleto ambulante que está coberto de carne, de pele, mas não tem vida. Deus quer fazer de você de um cadáver para alguém que foi vivificado e tem condições, plenas condições de lutar, de guerrear. Por isso, meu querido irmão, deixa eu falar algo para você. Por isso Ele continua chamando você nessa hora. Ele usou os seus profetas, usou os seus homens de Deus, os seus agentes, os seus servos para falar ao seu povo, e Ele continua usando através da sua palavra para nos chamar novamente nesta hora para uma renovação total da nossa vida. Os instrumentos de restauração ainda estão disponíveis para nós. A sua palavra e o seu Espírito, que está inclusive em você. Não tem o Espírito ainda? Arrependa-se e receba o Espírito Santo em o nome de Jesus. Creia nele como seu Senhor, como seu Salvador, e receba o seu Espírito, o sopro do Espírito em nome de Jesus. Esses instrumentos ainda estão disponíveis para nós. O processo pode até ser, talvez aos poucos, você vai no meio do caminho concluir isso, mas ele acontece pela determinação de Deus. Deus determina isso. Quando Deus agir na sua vida, e Ele vai agir, em nome de Jesus, você irá viver os resultados abençoadores desta ação, dessa restauração. A pergunta que eu encerro fazendo a você é a seguinte: você quer? É possível? Se você acha que sim, se você crê que sim, tome uma decisão hoje mesmo, em nome de Jesus, em favor dele mesmo, fonte de água viva. Para de ficar cavando cisternas rachadas. Ele está posto para ajudar você, para restaurar a sua vida,
restaurar a sua vida em nome de Jesus. Queria convidar você a ficar de pé. Queria convidar os irmãos para esse momento. Nós vamos orar. Mas antes nós vamos cantar uma canção. Nós vamos declarar essa canção. Meu irmão, feche os seus olhos. Não perca. Eu sinto nesse momento aqui, num ambiente de temor da presença de Deus, de reverência diante dEle, fonte de água viva. Senhor, nós queremos ouvir o ruído sobre nós. A pergunta que o Senhor fez a Ezequiel ainda é a mesma que Ele nos faz agora. Meu filho, minha filha, é possível, ainda é possível que esses ossos voltem à vida? Feche seus olhos, enquanto os instrumentos vão tocar, os irmãos vão cantar essa canção. Abra o seu coração. Espírito Santo conduziu aquele homem